Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroados de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos e no meio da assembleia te louvarei. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, nesta terça-feira da primeira semana do tempo comum, escutamos um texto tomado da carta aos Hebreus, especificamente o capítulo 2, versículos 5 a 12. A passagem destaca a centralidade de Cristo na história da salvação, explorando o seu papel como mediador entre Deus e a humanidade. Este trecho enfatiza a humilhação e a exaltação de Jesus, revelando a profundidade de sua solidariedade com a humanidade e sua gloriosa posição como Senhor sobre todas as coisas. O autor inicia declarando que Deus não sujeitou o mundo futuro aos anjos. Isso reforça a ideia introduzida no capítulo anterior. Cristo é superior aos anjos. A citação do Salmo 8 expressa a dignidade humana no plano divino, mas também aponta para Jesus como o modelo perfeito dessa humanidade. Ele, que foi um pouco inferior aos anjos,
em sua encarnação e paixão, foi coroado de glória e honra em sua ressurreição e ascensão. O versículo 8b afirma que nada deixou fora de seu domínio, embora reconheça que ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Este contraste reflete a tensão entre o já e o ainda não da escatologia cristã. A vitória de Cristo está consumada, mas sua plenitude ainda será revelada no fim dos tempos. No versículo 9, Jesus é identificado como aquele que sofreu a morte por todos, manifestando a graça de Deus. A humilhação de Cristo expressa em sua paixão e morte é vista como o meio pelo qual ele alcançou a glória e abriu o caminho para a salvação de toda a humanidade. Esse ato sacrificial também revela a sua solidariedade com a condição humana. Os versículos 10 a 12 apresentam Jesus como aquele que conduz muitos filhos à glória. Ele é o autor da salvação, que por meio de seu sofrimento aperfeiçoa a relação entre Deus e a humanidade. A identificação de Jesus com seus irmãos e irmãs, citando o Salmo 22 e Isaías, reforça a ideia de que ele compartilha plenamente da nossa humanidade. Como verdadeiro irmão, ele nos santifica e nos reúne como um povo diante de Deus. O texto hoje proclamado nos chama a contemplar a humanidade e a divindade de Jesus como fundamento de nossa fé. Ele não é apenas nosso Salvador, mas também nosso irmão, que sofreu conosco para nos conduzir à glória. Assim, somos convidados a viver na esperança do mundo futuro, confiantes de que todas as coisas já estão sob o domínio de Cristo, mesmo que ainda enfrentemos desafios. A solidariedade de Cristo nos inspira a abraçar nossa própria missão de viver como filhos de Deus, levando outros à comunhão com Ele por meio do amor e do testemunho. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.